Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Meu nome é Diego Andrade e irei falar um pouco sobre mudanças climáticas. Esse é um tema que faz parte do projeto de ensino em educação ambiental digital na disciplina Educação Ambiental. Já perceberam que nos últimos anos o aumento da temperatura tem sido cada vez mais agravante, como também o número de enchentes e catástrofes ambientais tem sido cada vez mais relatado nos jornais televisivos? Também já perceberam que diversos autores e cantores brasileiros relatam os processos de seca sofrido pelo sertão brasileiro e os seus impactos, como é então o caso do rei do Baião Luiz Gonzaga e a obra literária de Vidas Secas de Graciliano Ramos? Todos esses processos e dados estão relacionados a um único tema, que é mudanças climáticas. Mas antes de entender o que é mudanças climáticas, é necessário entender o conceito de clima, que consiste na sucessão de diferentes condições atmosféricas que se repetem em uma dada região, o que é diferente de tempo, que é uma condição atmosférica em uma dada região em um determinado momento específico. Por exemplo, da porta da minha casa, que está aberta nesse momento, eu consigo ver o céu e ele está nublado. Quando eu falo que o céu está nublado, eu estou falando de apenas de uma condição de tempo e não de clima, devido, como eu expliquei, a uma condição, o tempo, o clima. Olha, perceba que eu quase que erro também, né? Apesar do conceito ser fácil, mas dá aquela enganchada. Então, o clima, ele é compreendido, é uma medida que é coletada durante diversos anos. Para vocês terem ideia, um clima só é determinado durante pelo menos 30 anos de coleta de dados. Logo, mudanças climáticas estarão relacionadas às mudanças no clima. E essas mudanças serão promovidas tanto de forma natural como através da ação antrópica. Ou seja, por nós, por eu, por você, pelo seu pai, por sua irmã, por todo mundo. E essas alterações implicarão em alterações na temperatura, precipitação, nebulosidade, vento e outros tantos fenômenos naturais climáticos que eu nem sei o nome. E essas alterações estão relacionadas com alterações nas médias históricas, ou seja, nós temos uma média histórica que pode sofrer algumas variações, que é natural. No entanto, devido à ação antrópica, essa variação tem sido cada vez mais alarmante, promovendo assim as mudanças climáticas. E essas mudanças climáticas ocorrem devido a um efeito que é conhecido como efeito estufa. Oh, efeito estufa. Apesar de parecer e ser notificado como algo maléfico, o efeito estufa é um fenômeno que é de grande importância para a vida na Terra, pois a vida nesse planeta só existe por causa desse efeito, pois ele garante com que parte da radiação seja retida e parte da radiação solar seja refletida, ou seja, permitindo assim com que a superfície terrestre seja aquecida. No entanto, a emissão e o acúmulo desses gases causam, como o CO2 tem se intensificado ao longo dos anos, aumentando assim mais esse efeito. Esses gases, como o CO2, o metano, que é produzido pelo peido das vaquinhas, e outros gases, como o vapor d'água, tem dificultado ainda mais a dispersão da radiação solar e provocando uma maior retenção. Essa retenção acaba gerando um aumento da temperatura do globo terrestre, gerando assim consequências como enchentes, secas, aumento do número de tempestade, desertificação, e esse fenômeno acaba assim afetando todo mundo, gerando impactos na economia, vida das pessoas, biodiversidade e tantos outros problemas. Só para vocês terem uma ideia, o aquecimento global nos últimos 150 anos já aumentou em torno da temperatura do globo terrestre em torno de 1 grau Celsius. Pode parecer pouco, mas se continuar nesse ritmo, a vida na Terra vai deixar de existir. Meu filho, não acho não que é só que vai causar a extinção das plantinhas, dos animaizinhos lá na floresta, não. Vai matar todo mundo, viu? Se você não tomar cuidado. Então, uma outra informação relevante é que nesse mesmo período o nível do mar subiu também. Ou seja, se a temperatura aumenta, descongela as calotas polares e assim aumenta o nível do mar, cobrindo várias extensões de áreas terrestres,
gerando assim também impactos na economia, devido ao quê? Eu vou lhe dizer agora. Devido cobrir o litoral e muitas áreas já serem afetadas, ou seja, afetando tanto também o turismo. E diante disso, como eu falei, esse aquecimento global promove um derretimento do globo terrestre, não literal. E algum dos impactos de forma específica agora é o caso do umbuzeiro. O umbuzeiro foi realizado um estudo de modelagem de nicho climático, inclusive por estudantes que faz parte do meu curso de Ciências Biológicas, o nome dele é Thieres, aquele lindão, em que ele prevê, em que a modelagem de nicho climático prevê como a distribuição da espécie do umbuzeiro, que é uma espécie de grande relevância e importância para o Nordeste brasileiro, devido a participar na alimentação das pessoas e a economia. E ele previu que, se as condições climáticas que estão previstas para o ano de 2050, nesse primeiro mapa aqui não, é o outro lá, e 2080 acontecerem realmente, a distribuição e a ocorrência dessa espécie será drasticamente afetada. Ou seja, temos esse mapa aqui, esse primeiro, que é uma condição presente, ou seja, a distribuição da espécie está dessa forma atualmente. No entanto, se as mudanças climáticas que estão previstas acontecerem, vai ficar daquela forma, ou seja, as mudanças climáticas agirão drasticamente na ocorrência dessa espécie, afetando, como eu disse, na alimentação das pessoas e na economia. E para tentar diminuir esses impactos, foram criados diversos eventos internacionais, como é o caso da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, que foi realizado no Rio de Janeiro em 1992, também conhecido como Rio 92 ou Eco 92. Esse evento expressou um consenso internacional devido a abordar os problemas das mudanças climáticas, como também o desenvolvimento socioeconômico associado com os recursos naturais. A conferência, no geral e de forma sucinta, ela produziu 6 importantes documentos, em que 3 deles eram não vinculantes. O que quer dizer não vinculantes? Ou seja, voluntários. Os países que assinavam esses termos, eles não eram exigidos desses termos. E esses documentos se tratam da Carta dos Princípios Florestais, a Agenda 21 e a Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Já os outros 3, eles eram vinculantes. E o que quer dizer isso? Os países que assinavam, eles tinham direitos e deveres com tal compromisso. Ou seja, se o país se comprometeu a realizar uma ação, se esses documentos se comprometeram a realizar uma ação, os países que assinavam esse documento, eles tinham o direito e o dever de realizar. E esses documentos compreendem-se como a Convenção sobre Diversidade Biológica, em que busca proteger a biodiversidade, não só brasileira, como no todo o planeta, e o uso dos recursos genéticos. O outro documento importante foi a Convenção da ONU para o Combate à Desertificação, que busca prevenir e reverter os processos de seca, e a Convenção Quadro das Nações sobre Mudanças Climáticas, em que busca diminuir a emissão de gases do efeito estufa, como CO2, ozônio, vapor d'água e tantos outros, e diminuir o uso de combustíveis fósseis, que também acaba emitindo os gases do efeito estufa. E também nessa Convenção Quadro ficou definido que partes dessa convenção deveriam se reunir anualmente para tratar das mudanças climáticas, que começou, a primeira delas, conhecida como COP, ou seja, Convenção das Partes, que a primeira dela foi realizada em Berlim, na Alemanha, por volta de 1995. Só que não foi uma das mais importantes, e uma das mais importantes foi a mais famosa, é a COP3, que foi realizada em Kyoto, no Japão, em que resultou no Protocolo de Kyoto. Esse protocolo quantificou de forma específica a quantidade de emissões de gases do efeito estufa e o quanto os países que assinaram aquele documento lá vinculante deveriam ser reduzidos de forma obrigatória para esses países. E com a sucessão desse acordo, esse protocolo de Kyoto, veio o Acordo de Paris, que foi realizado em Paris, na França, isso mesmo. Esse teve conhecido também como a COP21.
E em vez de buscar uma fórmula universal que busca diminuir as emissões de gases do efeito estufa, o Acordo de Paris veio buscar de forma específica assim. Cada país define seus objetivos climáticos, que vai ser a partir de um piso, que é de manter a temperatura abaixo de 2 graus Celsius. E nesse mesmo Acordo de Paris também foi criado um mecanismo de revisão dos compromissos, ou seja, a cada 5 anos e a cada revisão dos compromissos, a próxima revisão do compromisso deveria ser mais ambiciosa. Por exemplo, se eu me comprometi a restaurar e reflorestar 10 milhões de hectares de florestas, no próxima revisão eu tenho que reflorestar muito mais que isso, 15, 20 milhões de hectares. Também foi de acordo o financiamento anual de 100 bilhões de dólares para os países em desenvolvimento para ajudar na transição para energias limpas, como é o caso do Brasil, né? Mas nós vemos esses 100 bilhões de dólares sendo aplicado nessas ações de transição de energias limpas? Rapaz, eu acho que não, viu? Eu acho que está havendo um desdrobo aí. E nessa questão, o Brasil se comprometeu para manter abaixo de 2 graus Celsius em diminuir a emissão dos gases do efeito estufa em torno de 37%, abaixo dos níveis de 2025 até 2025. Pois é, meu filho, 2025 está ali. Tu acha que o Brasil já fez isso aí para diminuir em torno de 37%? Pois é, a resposta é não. Bem, mas continuando, para diminuir os gases do efeito estufa em 37%, o Brasil se comprometeu a aumentar a bioenergia sustentável em torno de 18% na matriz energética até 2030, que também está ali, quase só daqui a 9 anos. Restaurar e reflorestar em torno de 12 milhões de hectares de florestas. Esses dados foram calculados através da proporção do PIB brasileiro e também do crescimento populacional que sofria na época. E eu trago uma interrogação que é mais que um pensamento offline aqui que eu tenho para vocês. Será que o Brasil, um país em que a maioria da população brasileira não tem uma educação ambiental de qualidade, não é pregado uma educação ambiental desde o início na escola primária, vai conseguir trazer grandes mudanças para diminuir os gases do efeito estufa? Em minha opinião, eu acho que não, principalmente devido ao negacionismo científico em que o Brasil acredita, principalmente por parte dos nossos governantes, em que acreditam ainda que a Terra, muitos deles acreditam que a Terra é plana, em que a vacina causa autismo e tantos outros fenômenos que vemos aí na internet. Pois é, meu filho, a coisa tá feia. Então, cabe a cada um de nós, eu, você e todo mundo que está por aí assistindo esse vídeo, em diminuir as emissões de gases de efeito estufa, com ações simples, básicas, que podemos fazer dentro de casa. Jogar o lixo de forma específica em cada lugar é uma forma, desligar as luzes, não usar muita água e tantos outros que vemos aí na internet sendo espalhados. Pois é, essa é uma série de vídeos que virão ainda para explicar mais sobre causas, consequências das mudanças climáticas. Então, fique ligado no nosso Instagram e fique ligado em nossas postagens. Arrasta para cima. Valeu, tchau e até outro dia.